Sexta semana do tempo comum. Aqui nós encontramos mais uma vez para meditarmos o Evangelho de Nosso Senhor, segundo Marcos, capítulo 8, versículos de 27 a 33. Evangelho que fala: Tu és o Messias, e começou a ensiná-los dizendo que o Filho do Homem devia sofrer muito. Com esta pequena introdução, iniciemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus partiu com seus discípulos para os povoados da Cesareia de Filipe. No caminho, perguntou aos discípulos: Quem diz os homens que eu sou? Eles responderam: Alguns dizem que tu és João Batista, outros que és Elias, outros ainda que és um dos profetas. Então ele perguntou: E vós, quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu: Tu és o Messias. Jesus proibiu-lhes severamente de falar a alguém a seu respeito. Em seguida, começou a ensiná-los, dizendo que o Filho do Homem devia sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei. Devia ser morto e ressuscitar depois de 3 dias. Ele dizia isso abertamente. Então Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo. Jesus voltou-se, olhou para os discípulos e repreendeu a Pedro, dizendo: Vai para longe de mim, Satanás. Tu não pensas como Deus, e sim como os homens. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que a palavra do Santo Evangelho nos conduza sempre mais à perfeição. Aqui Jesus questiona os discípulos para saber o que é que o povo anda dizendo sobre ele, sobre quem ele é e também sobre o que os discípulos diz que ele é. Então, os discípulos diz que o povo estava a dizer que Jesus era um profeta. Mas Jesus é mais do que um profeta, é mais do que um reformador social. Jesus é aquele que não só dá a vida, como também é a própria vida. É em Cristo Jesus que encontramos a plenitude do que é viver, a plenitude do amor de Deus está em Cristo. O Evangelho, ele termina, com Jesus dizendo a Pedro: Vai para longe de mim, Satanás. O que é que Jesus quer nos ensinar com isso? Veja, Pedro repreendeu a Jesus, mas não inspirado pelo Espírito Santo, mas pela sua parte humana. Quando Jesus manda para longe Satanás, ele está dizendo: olha, teus pensamentos são humanos, deves abrir para a inspiração do Espírito Santo. Esta é a mensagem que Jesus traz para nós hoje, que nós não podemos deixar que as coisas deste mundo fechem o nosso coração para o Espírito Santo. Que as preocupações do dia a dia, que a correria
trabalho, de estudos, de dificuldades ou empecilhos que surgem durante o nosso dia. Não podemos deixar que estas coisas fechem o nosso coração ao Espírito Santo, fechem o nosso coração a Jesus Cristo, ou fechem o nosso coração ao irmão. Jesus é amor e nos pede também que amamos uns aos outros. Então não podemos andar com o coração fechado, mas pelo contrário, aberto a amar. Lembremos da leitura de ontem. Jesus Cristo é aquele que abre o nosso coração. Então, quando nos perguntar quem é Jesus, devemos, com o coração cheio de amor e fé, ter isso, como a gente costuma dizer, na ponta da língua. Cristo é o Filho de Deus, o Salvador, aquele que se fez homem, habitou entre nós e deu a sua vida por cada um, mesmo nós não merecendo, mesmo nós cheios de faltas e dificuldades, o Cristo, por amor, deu a sua vida por nós. Então, caríssimos irmãos e irmãs, no nosso dia a dia, que a gente não possa permitir jamais que o nosso coração feche para Deus ou se afaste de Deus, ficando sem inspiração do Espírito Santo. Porque Jesus nos convida, neste Evangelho, a sermos abertos, templo e morada do Espírito Santo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.